Salve, salve família vascaína! Tô na área para mais um vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo. Tá vendo esse botãozinho vermelho aí? Tá escrito inscreva-se. Dá uma clicadinha aí, é de graça, não perde tempo nenhum e ajuda a gente a chegar a 2.000 inscritos. Faltam 100 e pouquinho, então estamos quase lá. Eu peço essa ajuda de vocês. Uma outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like, que ajuda a gente a divulgar nossos vídeos na plataforma do YouTube. Ativa o sininho também para toda vez que eu postar vídeo você ficar ligado aqui no conteúdo do canal. E claro, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, que isso ajuda bastante também. Hoje é dia de mostrar os números do garoto Eric Marcos, o garoto que veio da base, primeiro ano de profissional, né? Ele estreou lá naquele primeiro jogo na Flórida contra o River Plate, que o Vasco perdeu de 3-0, se eu não me engano, né? Não foi bem naquela oportunidade, deixou em diversas oportunidades o Piton praticamente em inferioridade numérica. O time do River Plate tinha bons jogadores naquele setor ali, então causou extrema dificuldade, porque ele não fez a recomposição defensiva. Então naquele jogo ele foi mal, né, naquela oportunidade, mas ao longo do Campeonato Carioca o treinador foi dando confiança para ele, foi colocando ele como titular, né? Não fez assim um grande campeonato, né? Não foi destaque, mas tem alguns pontos interessantes que eu quero destacar para vocês aqui dos números dele, tá? Contribuiu bastante, principalmente nas construções de jogadas do Vasco, né? No terço final ali, o Vasco até o clássico contra o Flamengo jogava de uma forma, depois mudou, né? Dali para frente mudou e o rendimento caiu, mas enquanto o Eric Marcos estava jogando aberto pela ponta esquerda e o Alex Teixeira por dentro, o Vasco criava diversas suas oportunidades nessa triangulação entre Eric Marcos, Alex Teixeira e Lucas e Piton, né? O lateral esquerdo. Então, seja por dentro, seja por fora, trocando de posição com o Lucas Piton e às vezes até com o Alex Teixeira, ele puxando para dentro e tentando buscar o Pedro Raul na área. Então ele ajudou bastante nessa construção de jogadas do Vasco. O Vasco até aquela oportunidade tinha muito volume de jogo pelo setor, né? Chegando a algumas partidas até priorizar mais o lado esquerdo do que o lado direito. Aí depois começou a equilibrar mais um pouquinho com o passar dos jogos, mas o Vasco criava muitas chances durante os jogos, né? Muitas finalizações, e isso aí mudou radicalmente depois que o Vasco, do primeiro clássico, depois que ele saiu do time, né? Isso não quer dizer que o Vasco construía aquelas jogadas por causa dele, porque não, né? Porque a dinâmica era diferente. Porque a característica dos jogadores são diferentes. Quando o treinador saca o Eric Marcos, joga o Alex Teixeira para a ponta, entra com o Andrei e Jair no meio campo, dois jogadores cadenciadores, muda o perfil. Quando o Alex Teixeira estava jogando por dentro e o Eric Marcos por fora, o Alex Teixeira é um jogador mais agudo. Tende a cair ali pelo lado esquerdo, porque a posição de origem dele é a ponta esquerda. Então, Alex Teixeira vinha da ponta para o meio, mas sempre agudo, sempre atacando a área, diferente do Andrei e diferente do Jair. Então, a dinâmica é diferente, né? Então, com a saída do Eric Marcos, mudou a dinâmica no setor ali e afetou o rendimento, porque a gente perdeu praticamente, né, aquelas jogadas de superioridade numérica, de triangulações, de troca de posição entre o Eric Marcos e o Lucas Piton e o Alex Teixeira. Nós perdemos isso, então caiu drasticamente o rendimento nesse quesito. O Andrei não faz essa troca de posição com o Lucas Piton, por exemplo, para ir na linha de fundo, né? O Andrei se joga sempre por dentro. E no geral não fez um campeonato de destaque, mas eu vou destacar algumas coisas aqui interessantes para mostrar para vocês. Vamos lá? Então eu vou botar na tela aqui, ó. Ele jogou 8 jogos, né? 8 jogos. Ele deu uma segunda assistência. A segunda assistência, sai a primeira, o primeiro passo, o segundo passo é dele, sai o gol, né? E ficou na 17ª colocação nesse sentido aí. Cruzamentos, foram 19 cruzamentos, 23º colocado, aqueles cruzamentos que ele puxava para dentro e tentava buscar o Pedro Raul, né? Jogada de 1 contra 1, tentou 38 jogadas de 1 contra 1, 17º colocado. Mas aqui, ó, o destaque que eu faço aqui, ó, o êxito nessa jogada de 1 contra 1, 52%, 52,63%, ficou em 10º colocado no campeonato, à frente do Gabriel Peck. Ações bem-sucedidas, 59,8%, à frente do Gabriel Peck, né? Remates à baliza, baixo índice, 25%, assim como baixo índice de acerto de passe também, 77%, passes longos certos, 55,6%, cruzamento certo, 21,1%,
Dribles com sucesso, outro destaque aqui, ó, 52,6%. Duelos ganhos, 50,9%. Então você vê que os números dele, no geral, do Campeonato Carioca, não foram bons. Dá para relevar, porque é o primeiro ano no profissional, né? Subiu agora, a gente sabe que essa transição base profissional não é fácil, né? Apesar que a torcida cobra muito, mas não é fácil, tudo muda, seja a parte física, seja a parte tática, seja a parte técnica. Se na base, ele que joga atacante lá de campo, jogando contra meninos da sua idade, né? Com praticamente do mesmo estágio de desenvolvimento, ele tinha uma performance X. Nos profissionais, jogando contra marcadores mais experientes, mais tarimbados, aí a coisa muda de figura, mais forte fisicamente, né, que sabe correr nos atalhos do campo, aí a coisa muda de figura. Mas mesmo assim, nesse quesito de jogada individual, ele teve boa performance. E aí já fica esse destaque aí. É um jogador rápido, é um jogador que não tem medo de partir para cima, ele parte para cima mesmo, veloz, busca a linha de fundo, ele tem a capacidade de dar profundidade às jogadas, tanto por dentro quanto por fora, né? E demonstrou bons números na questão do drible, do 1 contra 1. Então, por mais que em quantidade ele tenha ficado na 17ª colocação, com 38, mas o índice de acerto dele no 1 contra 1 foi alto. Ele ficou entre os 10 primeiros do campeonato inteiro, né? Do campeonato inteiro. E dribles com sucesso acima de 52,6%. O Gabriel Peck ficou na casa dos 30%, por exemplo, né? Então, assim, ele consegue dar mais sequência às jogadas quando está no mano a mano do que o Gabriel Peck, né? Agora, claro que no primeiro ano de profissional ainda tem muita coisa a evoluir. Transição defensiva, precisa evoluir na transição defensiva, não está fazendo essa transição defensiva como o Gabriel Peck faz, né? O Gabriel Peck é bem melhor nesse quesito, né? Mas é um jogador que tem um potencial de crescimento. Para mim não tem condições de ser titular, né? Fica no elenco ali, compondo o elenco, né? Entrando aos pouquinhos, né? E o Vasco precisa contratar um atacante lá de campo, mas não atacante lá de campo aposta sub-20 do interior, de um time do interior da Argentina. Não, o Vasco precisa de um atacante de lá de campo realidade. Quem é atacante? Dá um exemplo de atacante lá de campo em realidade. Estilo Bruno Henrique do Flamengo, Soteldo do Santos. É nessa pegada aí. Dudu do Palmeiras, né? Jogador que decida, que tem um alto percentual de acerto em tomada de decisão no terço final, na intermediária do adversário. Tem a questão do drible do 1 contra 1, que seja veloz, seja agressivo. A gente precisa de jogador assim. Justamente para ser referência para quem? Para o Eric Marcos e até para o próprio Gabriel Peck, que joga na mesma posição, e até para o próprio Aureliano, né? Então, assim, precisa de jogador referência. Agora, o que vão fazer, não se sabe. A gente sabe que já foi anunciado que o Vasco vai contratar só na janela do meio do ano. É a melhor janela, né? Que é a janela de término de temporada europeia. Então, tem condições de se garimpar direitinho e trazer bons jogadores em termos de contrato, ou então às vezes até comprar mesmo jogador atacante lá de campo aí, vasculhar um mercado europeu aí em busca de um atacante de lá de campo que esteja pronto, né? Então é a melhor janela mesmo, mas precisa contratar, né? Precisa contratar. De novo, não aposta, não é sub-20 do Racing, né? Não é sub-20 do Racing, né? Não desmerecendo o Racing, né? Mas a gente precisa de jogador que chegue no aeroporto, pega a camisa, entre em campo e decida, né? A aposta já tem o Aureliano, que ainda não rendeu, né? Inclusive a gente aposta muito nessa evolução do Aureliano aí, mas até agora não rendeu, né? Então a gente fica com Gabriel Peck, que oscila, Eric Marcos, que é o primeiro ano de profissional e vai oscilar, o que é normal, e o Aureliano, que ainda não vingou, e o Alex Teixeira, que não é mais garoto, é veterano. Então, assim, a gente precisa de atacante lá de campo. E a diretoria do Vasco sabe disso. No geral, né, ele não fez um campeonato de destaque, né, mas assim, esses fundamentos que eu mostrei para vocês, essa questão do 1 contra 1, né, ele foi bem. Então, assim, é uma situação que é para a gente ficar observando como é que ele vai evoluir nesse sentido. De ponto positivo, é um jogador que não tem medo, parte para cima mesmo, é veloz, habilidoso e parte para cima mesmo, agressivo, vai para cima,
né? Isso aí é um ponto positivo, além desses números aqui na questão do DIB. Nos outros números foi muito abaixo, né? E primeiro ano de profissional a gente releva aí. E vocês, o que vocês acharam da performance do Eric Marques no Campeonato Carioca? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!